3, 1. A todos, eu quero agora convidar a cada um a darmos prosseguimento com a segunda palestra desta tarde do terceiro CIDISCOM, intitulada Corpo e Voz no Ensino dos Gêneros Orais, proferida pelo professor Dr. Joaquim Dolce, professor de Didática das Línguas e de Formação de Professores da Universidade de Genebra, realizando diversos projetos para desenvolver a pesquisa, buscando assim aperfeiçoar as capacidades dos estudantes quanto ao uso da linguagem. O professor trabalha densamente com a escrita, com a modalização didática dos gêneros textuais, especialmente os orais. Atualmente, estuda os objetos e os processos voltados à formação docente na perspectiva da didática. Entre as inúmeras obras publicadas, destaca-se Gêneros Orais e Escrita em 2004 e organizada com Bernard Schmidt. É uma enorme alegria recebê-lo, uma grata oportunidade. Podemos conhecer um dos autores mais citados em nossas aulas de didática e estágio de produção textual aqui na Universidade do Estado do Amazonas. Para mediar esta brilhante mesa, convida a professora doutora Milena Moreto, da Universidade de São Francisco, e a professora doutora Cleide Neis Wittke, da Universidade Federal de Pelotas. Desejo a todos uma ótima palestra e ao final aderiremos para debate. Todos fiquem à vontade para fazerem as suas perguntas pelo chat do YouTube. Antes de iniciarmos a palestra, eu queria passar a palavra às professoras Milena e Cleide, organizadoras do terceiro CIDISCOM. Boa tarde. É com imenso prazer, né, que recebemos o professor Joaquim Dolce, que sempre nos traz conhecimentos maravilhosos, que vem estudando os gêneros textuais há 2 décadas ou mais até, e agora tem um estudo bastante especial sobre os gêneros orais. Somos muito, muito, muito gratas por recebê-lo. Ele sempre nos traz informações muito boas. E, embora o contexto de Genebra seja bastante diferente do nosso, aqui do Brasil, né, sempre podemos fazer os ajustes e as aprendizagens. E sei que o Brasil mora no coração do nosso professor Joaquim Dolce. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que nós recebemos o professor Joaquim, desde já agradecendo muito o seu convite. Tenho certeza, o seu aceite, né, professor? Tenho certeza de que, como sempre, o senhor trará muitas reflexões na tarde de hoje, noite aí para o senhor já, né? Mas muito obrigada, tá, pelo aceite, por estar conosco mais uma vez, né? E com certeza, é isso que a Cleide falou, temos um grande carinho, né? Um grande respeito pela pessoa que o professor é aqui no Brasil. Então, é imenso nosso prazer em recebê-lo na tarde de hoje. Boa tarde. Eu quero começar agradecendo imensamente a apresentação do professor Rafael Seixas, a antiga colega em Genebra, Cleide Inês, a professora Cleide Inês, e a professora Milena Moreto, por o convite a esta apresentação. O tema que escolhi para o congresso, para a palestra, é Corpo e Voz no Ensino de Gêneros Orais. E, sem falar sobre os conteúdos, eu vou pedir passar uns minutos de uma aula, de um curso à distância, bilíngue, Libras, português, apresenta uma lição de poesia concreta ou de poesia visual para refletir sobre o essencial da minha palestra, que é o corpo e a voz no ensino dos gêneros orais, mas também o corpo e a voz dos professores nas práticas de ensino. Por favor, podem passar o vídeo. Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Adriana e meu sinal é esse. Hoje vou ensinar português e o tema é gênero textual.
poesia visual. Você conhece poesia? Eu já ensinei a estrutura da poesia. Estrofes, que são os grupos de versos. Verso, que é cada linha da poesia. E rima, que é a combinação no final das palavras. Você já aprendeu sobre isso. Mas hoje vou mostrar uma poesia diferente. O que é? Poesia visual. Você conhece poesia visual? É uma poesia com uma estrutura diferente. Não tem versos, rimas, mas tem desenho. As letras e as palavras formam desenhos. Na hora que você vê a poesia, já entende claramente o tema. Você quer conhecer? Olha só. O que você está vendo? Uma xícara. Na hora que você vê o desenho, já sente até vontade de tomar café. Parece quente. Olha o vapor. É bonito. O tema está claro. Beber café. Então, vamos ler este poema? Como? Vamos começar pelo vapor. Título: Xícara. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto em prosa: existe coisa mais gostosa? O autor desta poesia é Fábio Sechug. Percebeu que não precisava ler? No desenho já estava claro o tema. A poesia fala sobre a vontade de tomar café. O cheiro, o calor, o barulho de coar o café. Depois, a sensação gostosa. Numa tarde fria, é bom tomar café. Ok? Entendeu? Então, poesia visual é isso. As letras formam desenhos. Entendeu? Vamos ver outro exemplo. Parece um caracol. A professora Adriana, de Brasília, que deixou que nós observáramos e analisáramos uma lição em tempos de pandemia à distância sobre poesia visual, uma aula de literatura em língua portuguesa, mas uma aula realizada à distância com os meios alternativos que ela tinha, porque os alunos não todos tinham computador. Ela creou um pequeno programa para transmitir com o celular e vou señalar várias coisas. Em primeiro lugar, é uma aula bilíngue, em língua portuguesa e Libras, mas que combina a escrita e a oralidade. O objeto de ensino é um poema de um poeta do Paraná, Fábio Sechug, e ela introduz a noção de poesia visual ou poesia concreta. Mas eu quero señalar
a importância do corpo não unicamente no código da língua Libras, dos movimentos do corpo, da maneira de interpretar o poema A Xícara, e também, inclusive, a forma concreta de articular as palavras de maneira exagerada, como estou fazendo eu agora, para dar para permitir que os alunos surdos ou com déficit auditivo consigam se aproximar à voz por o movimento dos lábios, porque alguns deles são capazes de ler, de fazer uma leitura labial. Então, vamos a falar de oralidade, vamos a falar de ensino de géneros, eu falarei de géneros orais, mas vamos a ver a importância da voz e do corpo no trabalho sobre a oralidade. E o plano da minha apresentação vai ter duas partes. Na primeira parte, vou rapidamente falar da especificidade da oralidade, que é oral, e vocês têm um grande autor no Brasil que faleceu, que é Marcuski, que é um dos grandes autores que trabalhou sobre a oralidade. E na segunda parte vamos a trabalhar, ou vamos a compartilhar ideias, inovações sobre as prioridades de ensino de géneros orais no ensino básico. E, ao final, vou terminar com 7 considerações, que são os 7 pontos, o número mágico 7, que eu considero o mais importante para o desenvolvimento do ensino do oral. Vocês sabem que o oral está sempre presente no ensino, mas não sempre está apresentado como um objeto de ensino. Vamos a ver. A própria palavra oral, a etimologia, mostra que vem de oris, e oris significa boca, e a boca é uma parte do corpo. A voz se transmite pela boca. O termo oral considera tanto a produção como a compreensão de mensagens orais. E nós vamos a ver a importância de trabalhar a compreensão oral, a compreensão da publicidade oral, a compreensão dos informativos orais e a compreensão das diferentes variedades do português no Brasil e fora do Brasil. Vocês hoje tiveram a sorte de ouvir uma conferência do professor Casimir Saca Márcio, que é catalão de origem portuguesa, e agora vão ouvir o sotaque de um suíço de origem portuguesa, de origem catalã. E vamos a ver também a importância de tratar de compreender as diferenças entre os sotaques de diferentes lugares, porque o funcionamento de uma língua, particularmente o funcionamento da língua oral, se caracteriza por a grande diversidade de práticas. Quais são os grandes componentes do oral? Marque de novo a voz, e vamos a ver o que é a voz, a fala e o corpo. E o corpo, vamos a dizer que a oralidade está incorporada na fala, e a professora Adriana, no curso de literatura de língua portuguesa, incorporou totalmente o corpo, quase era uma dança. A voz é o suporte acústico da fala e compreende a emissão de sons. Está todo o aparelho fonatório que vai nos dar a dicção, a pronunciação, a articulação e também a melodia, a prosódia, com acentuação, ritmo, melodia, volume, entonação, sotaque. E
a canção, Brasil, um país com uma música maravilhosa, aprender a falar, a utilizar a voz, como aprender a cantar, a saber posicionar a voz, e que na aprendizagem de línguas estrangeiras e incluso da língua materna é importante a canção, porque a canção joga com a melodia e aprender uma língua supõe aprender a cantar a língua. Vamos a passar, aí tem uma imagem do aparelho fonador, que é o suporte acústico. Não vou ter tempo de apresentar os detalhes. É importante, inclusive, aprender os alunos a melhor maneira de tomar uma posição na fala, como no canto. Passe ao seguinte, por favor, Milena. O sistema fonológico do português tem 34 fonemas, 19 fonemas consoantes e 13 fonemas vogais, que são para mim, como aluno estrangeiro, como pessoa que está aprendendo português, os mais difíceis, porque as nasais do português, para mim, são difíceis. E tem 2 fonemas semivogais. E o sistema francês, em contraste, tem 36 fonemas, e se vocês tivessem que aprender a minha língua de ensino, deveriam passar de um sistema a outro. É importante subrayar. Vamos a passar sobre o sistema fonológico, mas o sistema fonológico no ensino básico é importante porque van a ter que trabalhar os alunos o paso da oralidade à escrita, e que un mismo fonema distintivo da língua pode ser escrito en diferentes grafemas, es decir, combinações de letras. Grafemas. Vamos a pasar ao seguinte. Pase ao seguinte, ainda. Non vamos a entrar en detalle. Falamos da voz e da fonología, sistemas distintivos do portugués, e fonética, a maneira de pronunciar, de articular as palabras según as diferentes regiões ou según os diferentes grupos sociais. Mas a fala é outra coisa. A fala constitui o aspecto oral da linguagem e usa tanto a fonologia como o léxico, a sintaxis e a semântica. E os aspectos fundamentais é a musicalidade, entonação, acentuação, ritmo, pausas, a vocalização, e se pode expressar sentimentos. E a fala, eu tenho aqui, que não vou poder passar, um pássaro que reproduz a fala. É que a cadeia sonora é importantíssima no trabalho sobre a oralidade. Vamos a passar ao seguinte. Quando trabalhamos a oralidade, vamos a tomar en consideración a voz, con aparello fonatorio, a cadeia sonora, que va a constituir o discurso oral, a fala, mas sistemáticamente, quando falamos, tomamos un risco en frente ao público, o destinatario, particularmente quando estamos en un discurso público oral como o meu, e a fala mobiliza o corpo, que pode traicionar a persoa, que pode transpirar, pode ter a cara vermelha de medo para falar, e o que mostra que a oralidade está en unha relación íntima con o corpo, e o corpo ten os seus propios sistemas de comunicação non verbais. E se vocês se lembram dos gestos da professora Adriana dando a aula de literatura portuguesa, vocês vão ver o gesto quando sente o aroma do café, interpretando
o poema da xícara, os gestos múltiples e a fala, o discurso está completamente articulado con o corpo. Mas o corpo é o sistema de comunicación do corpo é multimodal. E o oral en seu conjunto é multimodal. A profesora Roxane Rojo fala sempre de multiletramento. E nós, quando estamos a ouvir un discurso, inclusive vocês, quando están ouvindo a miña palestra, van a interpretar o que digo con os meus gestos, con a miña mímica facial e a miña maneira de utilizar o corpo na comunicación. E o corpo non se utiliza da mesma maneira según as culturas. Por exemplo, eu teño colegas japonesas que diz que elas non ten direito a olhar ao interlocutor. E na nosa tradición, en particular do portugués brasileiro, se você fala con alguén e non olla os seus ollos cando están falando, você pode interpretar unha falta de interés pela súa fala. Entón, o corpo manifesta signos diferentes. Por exemplo, se eu faço este signo, vocês poden interpretar como signo da victoria. Se faço este signo, dirán, o profesor Dols, o profesor Joaquim Dols, é un pouco vulgar, porque pode ter un insulto. Mas o significado dos gestos pode ser diferente según as linguas. E cando eu traballo con alumnos que están aprendendo o francés aquí na Suíza de origen asiático ou africano, eles aprenden tamén gestos do francés que non son os mismos que os gestos do portugués, do chinés ou de outra lingua. Mas, ademais dos seus gestos, ten o movimento que acompaña o corpo, a postura corporal, e vamos a ver. A fala, en xeral, ten unha relación íntima con o corpo e o corpo pode nos traicionar o ritmo cardíaco, a crispación dos músculos, a cara vermella, a voz afobada, ese tipo de... Mas tamén dá unha serie de posibilidades de potencialidades moito grandes e a posición do corpo, a respiración, a atitude corporal, a impostación da voz, todo o que os actores de teatro utilizan é importante, é un aspecto que pode ajudar a desenvolver a expresión oral dos alumnos. Non só desenvolver a expresión oral dos alumnos, mas tamén aprender a comprender mellor, a interpretar inclusive a ironía, porque pode ter un discurso que diz unha coisa, mas con o corpo pode mostrar que é irónico e que é unha forma de expresar o contrario que o que diz as palabras. E vamos a ver os meios cinestésicos, a actitude corporal, os movimentos do corpo, os gestos, os intercambios dos ollares, a mímica e como intervén no corpo. O termo cinésico significa, etimológicamente, movimento da alma. Acho que é, inclusive, poético. Entón, se vocês olham o meu quadro, que se encontra no livro pour un enseignement de l'oral, sobre a oralidade, que o livro máis desenvolvido nos países de fala francesa sobre o ensino da oralidade, escrito por Bernard Schneuli, eu distingo 5 sistemas semióticos na comunicación non verbal. Os aspectos paralingüísticos, que está a cualidade da voz, se vocês van a ser seleccionados para a televisão o Globo ou para unha emisión radiofónica, a cualidade da voz, a melodía, o ritmo, que pode ser rápido, lento, mas que combina ritmos diferentes para falar, como na música, a respiración, os risos, os suspiros, e iso constituyen signos que ten a súa interpretación. O ritmo da fala va a dar, se vocês están
contar un conto o una lenda, o ritmo rápido va a combinar con os acontecimentos rápidos da historia contada. Va a ter unha significación. Na segunda columna son os movimentos da alma, os aspectos cinésicos. Aí están as actitudes do corpo, os movimentos, o que vimos na profesora Adriana, a Libras, era unha interpretación do aroma do café, todos os aspectos de teatralidade e, fundamentalmente, a mímica facial, mas o control da mímica facial do interlocutor, os gestos e os movimentos. A postura é a terceira columna. Por quê? Porque a postura, a distância, eu me lembro que quando cheguei por primeira vez na Suíça, eu me aproximava demais a gente. Os protestantes suíços têm uma distância física que é diferente dos latinos. Os brasileiros tocam facilmente o interlocutor. Em um diálogo, se você toca, um homem toca uma mulher aqui na Suíça, pode ser acusado de acoso sexual. Por quê? Porque na tradição cultural as distâncias são diferentes, os contactos físicos não se utilizam da mesma maneira. E a utilização do espaço pessoal e a ocupação dos lugares tem uma importância. E a roupa. Eu poderia haver escolhido hoje uma roupa formal para dar a minha palestra e escolhi roupa de verão, aqui estamos no verão, foi um dia de 32 graus na Suíça, color rosa. Também pode ter uma significação. Vestir-se de negro, vestir-se um aspecto mais... ou escolher um color mais alegre pode ter uma significação. Os óculos, e quando eu trabalho com crianças, eu trabalho muito os disfraces. Quando eles participam em um debate oral, eles têm direito a se vestir segundo a pessoa que eles estão a representar. E que isso tem a sua significação. E, em último lugar, o entorno, os lugares, a decoração, a iluminação, a disposição, a ordem, a ventilação, que também tem a sua significação. E tudo isso se combina com a língua portuguesa ou com a língua Libras, ou em um discurso bilíngue ou plurilíngue, como a lição de literatura portuguesa para alunos surdos, que combinava Libras e língua portuguesa. Pasamos ao seguinte. Tenho aqui um vídeo que pode ser distribuído a gente para mostrar a importância da linguagem não verbal na comunicação. Porque, em muitos casos, o aluno, no caso das relações, as interações didáticas, olha mais os gestos e a mímica do professor que a fala, e que tem uma importância capital na aula, e que na formação dos professores a utilização do corpo e a linguagem não verbal na comunicação é fundamental. E eu tinha um vídeo que não vou poder apresentar, mas que vocês podem olhar para ver. É em francês e você vai se aperceber destes fenômenos no vídeo que eu tinha preparado. Passe ao seguinte, por favor. Mas agora vamos a passar, falamos de por que quando se trabalha um gênero oral, seja um debate oral, uma apresentação acadêmica ou um jogo teatral, em todos os casos, o corpo e a voz vão a ser fundamentais. E vamos a ver quais são as prioridades. Vamos a ver, em primeiro lugar, quais são as 3 funções do oral na escola e qual é aquela que Bernard Neuli e eu defendemos. Toda modalidade pedagógica inclui a oralidade. É por isso que na formação dos professores, na formação docente, o trabalho sobre os sistemas de comunicação
en portugués, mas também com o corpo, são tão importantes, porque para conseguir a motivação dos alunos, criar a atenção, é importantíssimo trabalhar esses aspectos. E o oral, nesse caso, é um oral pragmático, e que no ensino fundamental, nos currículums, se você defende esta posição, é que vamos a fazer atividades orais para desenvolver a oralidade, mas van a ser modalidades orais ligadas à aula. Ok. A segunda possibilidade, defendida por Dominique Buston e Jean-Pierre Chaban, é o oral reflexivo. Todos sabemos que as atividades metacognitivas, as atividades de retorno reflexivo sobre as aprendizagens são importantes. E são atividades que se fazem graças ao desenvolvimento da oralidade. Então, temos um oral que é oral para trabalhar na aula e temos um oral para reflexionar, mas são atividades metaverbais para reflexionar sobre as práticas da aula. E a nossa posição defende tanto as modalidades pedagógicas no ensino como os instrumentos a serviço das aprendizagens. Mas nós defendemos que, se vocês querem que os alunos aprendam a oralidade, os gêneros orais têm que ser um objeto de aprendizagem e que se tem que trabalhar o debate, a representação teatral, os diálogos como objeto de ensino. Passe ao seguinte. No caso do ensino do português língua estrangeira ou do inglês língua estrangeira ou do ensino do francês, do espanhol, geralmente se inicia por atos de linguagem ou mensagens orais ou textos lidos pelo adulto. E a novidade da nossa proposta não é de eliminar os actos de linguagem que são fundamentais, porque se você quer aprender inglês, mas não sabe pedir onde se encontra o banheiro ou reservar um hotel, são actos pontuais de linguagem que são importantes. Mas nós pensamos que a unidade de trabalho é o gênero discursivo ou o gênero de texto completo e que os actos de linguagem, as mensagens, têm que se integrar. E que não é suficiente com textos lidos como o poema da xícara de Fábio Sexugui, que vocês ouviram no início da minha palestra, mas que temos que trabalhar gêneros exclusivamente orais e que têm uma importância maior e que é importante para o desenvolvimento da pessoa como cidadã, mas também para a continuidade dos estudos, porque o aluno vai poder chegar à universidade se tem uma boa dição e se sabe utilizar a retórica oral, que também é importante para o desenvolvimento dos estudos. Vamos a passar ao seguinte. Então, as grandes prioridades que coincidem no currículum do Brasil e no currículum da Espanha, da Suíça, de diferentes países, a principal é aprender a comunicar, a compreender textos orais e escritos diversos, não unicamente contos, mas diversos. Mas isso significa que vamos a poder refletir sobre os mecanismos da língua, sobre a gramática da oral, a gramática, a terminologia, e que vamos a ter que dar nome, utilizar conceitos para poder falar da oralidade. E, ao mesmo tempo, vamos a ter que construir referências culturais, e quando o meu colega, o professor Bassin, falava de que textos para ler, não era unicamente para compreender textos,
mas quando se lê Dostoiévski também é para ter uma cultura literária. Por suposto, comunicar é o objetivo fundamental. E esse objetivo de comunicar em língua portuguesa é comunicar em várias línguas. Somos ambiciosos e para os alunos surdos Libras e português, mas todo mundo tem que aprender várias línguas e no Brasil será o inglês, o espanhol, o francês, e essa é a nossa ambição. As 4 grandes habilidades é compreender, mas compreender a oral está muito pouco trabalhado na escola. É saber escutar, mas não é unicamente saber escutar para ser correcto e para respeitar a ordem da fala dos alunos, etc. É saber escutar para chegar à compreensão. Porque se não se desenvolve a escuta, não se chega a saber compreender, que é manter a distância crítica, é compreender uma publicidade ou compreender um discurso político, mas tomando distância crítica e saber reencontrar a organização do texto. E actualmente, aqui na Europa, os exames para passar à universidade têm também exames de compreensão, de produção da oralidade. Não é unicamente a dissertação do Enem, é também a possibilidade de um bom desenvolvimento oral, de compreensão e de produção da oralidade. E, ademais de compreender e produzir, e nós nos especializamos na primeira época, a finais do século passado, trabalhando sobre a produção de gêneros orais, mas atualmente elaboramos também sequências didáticas sobre a compreensão. E eu añado a compreender e produzir interactuar. Por quê? Porque uma das características da oralidade, eu sou interaccionista sociodiscursivo e interactuar supõe trabalhar com os outros na gestão plural de um gênero, seja um debate filosófico ou social, ou seja, a realização de uma obra de teatro, mas é, sobretudo, saber dialogar. O desenvolvimento da oralidade tem como finalidade permitir ao aluno entrar em diálogo com o pensamento do outro e aprender a dialogar e regular as interações, permitir que o outro diga o que pensa, discutir a fala do outro, etc. E o quarto objetivo ligado à oralidade, aos gêneros orais, é articular a oralidade escrita na comunicação e na aprendizagem. E a pequena lição de 5 minutos da professora Adriana sobre a combinação da oralidade e da escrita para interpretar o poema A Xícara, de Fábio Sexugi, mas também para dar uma interpretação oral, uma leitura alta voz, uma oralização do poema e uma interpretação do poema. Vamos a passar ao seguinte, Milena. Aqui quis, como passo para o ensino, evocar que a aprendizagem da expressão oral não termina nunca. Eu sou um velho, o ano próximo vou me aposentar e tenho ainda coisas que aprender. E que nós vamos a trabalhar a oralidade das crianças quando chegam na escola e passam do dialecto familiar, a forma particular da família, a um português mais estándar para criar uma comunidade discursiva que permita as aprendizagens, mas, como dizia Goethe,
o gran autor alemão, a gente não sabe quanto tempo custa aprender a falar com propriedade. Ele diz aos 80 anos, trabalhei durante 80 anos e não sei ainda se consegui. É que nós podemos continuar sempre e que os expertos, especialistas em retórica oral trabalham em formação de adultos, formando os advogados, e que na universidade eu tenho colegas que estão trabalhando sobre a comunicação oral e na formação dos docentes, dos professores, é fundamental porque são trabalhos ligados ao diálogo, à comunicação com alunos, e que convém fazer isso, e que tem particularidades. Para aprender a falar com crianças de 5 anos não é a mesma coisa que aprender a falar e a comunicar oralmente com adolescentes ou com alunos na universidade. Vamos a pasar ao seguinte. Rapidamente. Eu anotei para vocês 12 estratégias de escuta e de compreensão que vale a pena desenvolver. Por suposto, eu vou defender sequências didáticas e itinerários para desenvolver a interpretação e a compreensão de um discurso oral. Mas no ensino básico, na educação básica, tem rituais da vida cotidiana associados a regras de cortesia que, como sondagens do dia, rituais do dia, que são importantes. Exercitar posições de escuta diferentes, diante da televisão, da rádio, etc. Exercitar a consciência fonológica das grandes oposições fonológicas da língua portuguesa que tem a sua importância para passar da oralidade à escrita, quando se começa a aprender a escrever. As correspondências fonográmicas entre grafemas e fonemas. Activar os conhecimentos anteriores. Sempre vamos a retomar o poema da xícara. Para explicar o poema, para interpretar o poema da xícara, a professora mostrou um contexto, o contexto de tomar café, do prazer de tomar café num dia, para mim caluroso seria junho, mas o poema diz junho porque é o hemisfério sul. Então, os conhecimentos anteriores são importantes. O poema de Fábio Sexugui, que evoca uma tarde fria de junho, aqui casi deveríamos traduzir por uma tarde fria de fevereiro. Por isso, porque tem que ter o conhecimento que o contexto onde se produz o poema era no Brasil e não no hemisfério norte. Mas os conhecimentos anteriores ajudam a compreender. Para compreender a oralidade se tem que activar os conhecimentos prévios do aluno. O jogo de compreensão, enigmas para acentuar a escuta e o interesse, a motivação para descobrir novas coisas com a escuta. Associar gestos e expressões faciais é importantíssimo. Criar grades de escuta e de produção. Por exemplo, vamos a ouvir uma reportagem sobre um tema científico e vocês têm instrumentos externos que podem ajudar na compreensão do texto. Praticar a reformulação para verificar se compreenderam. Jogar com o paratexto. Dizer as coisas de outra maneira para mostrar que eles compreenderam. Distinguir entre o sentido explícito e implícito. Trabalhar sobre as pressuposições. Questionar e verificar a compreensão. O questionamento que está sempre presente nas aulas. E participar em debates interpretativos críticos. Nós ouvimos um debate, vamos a fazer um debate sobre o debate para ver se compreendemos. Nós ouvimos uma fábula e vamos a ver que moral tem a fábula e se estamos de acordo ou não. A discussão tem uma importância maior porque se cria uma comunidade
discursiva entre os alumnos e eles avançam conjuntamente. E a avaliação e retorno reflexivo sobre as ações de linguagem e um retorno sobre a produção. Eles podem se ouvir, gravar uma produção e trabalhar a escuta da sua própria produção para a melhorar, para modificar, ter um retorno reflexivo. No caso da produção, as nossas sequências didáticas se basam sempre em projetos. Por que um projeto? Porque motiva o aluno. Sempre sabendo, avaliando as razões do trabalho, sempre tratando de fazer compreender aos alunos os objetivos de por que se fala. E vamos a ter actividades criando um contacto, cooperando com outros alunos de tipo diálogo. Vamos a trabalhar as convenções do gênero, e cada gênero tem as suas convenções, são algumas de respeito, de cordialidade, mas outras estão ligadas à estrutura mesmo. Vamos a ter actividades fonológicas. Por quê? Porque ainda que o aluno venha de uma região particular, de um estado particular do Brasil, ele tem que se habituar ao português estándar. Eu defendo partir da voz dos alunos, estamos falando da voz, e as variedades de português no Brasil são muito grandes, mas eu defendo também poder desenvolver habilidades ligadas ao estándar e compreender a diferença entre a variedade local e uma variedade de outra região. É importante, acho. Exercer actos de questionamento. Os actos de linguagem são importantes, ainda que eu defendo sempre trabalhar os actos de linguagem dentro do gênero. Por exemplo, se você participa, está ensinando o gênero debate, vamos a exercer o questionamento. Vamos a fazer um trabalho lexical sobre o vocabulário, vamos a fazer jogos de roles, papéis de personagens diferentes. Nas aulas tem um espaço onde eles se podem disfrazar, vestir-se com roupas diferentes para jogar papéis, e que é importante para o desenvolvimento da expressão oral. Trabalhar os gestos e as posturas, fazer teatro, utilizar a mímica facial, utilizar a articulação, a melodia, o ritmo, a entonação expressiva, a gestão dos silêncios. Preparar e treinar. O doce é muito importante. Treinar para recitar uma poesia. Treinar para fazer uma apresentação oral na aula, em diferentes gêneros. E tratar de articular o oral e a escrita de maneira interessante. Por exemplo, se vocês estão preparando alunos da universidade para fazer uma apresentação, uma comunicação oral num congresso, o trabalho sobre o PowerPoint em relação com a oralidade é importante. E também, no caso de uma fala bilíngue, passar de uma língua a outra ou de uma variedade a outra, como vimos no vídeo da professora Adriana. E o último é se ouvir, se autoavaliar e avaliar os companheiros. Ter uma autoconfrontação com as produções orais e confrontações cruzadas com os companheiros. Vamos adelantar. O trabalho sobre oral é muito amplo, porque tem as dimensões linguísticas sobre a língua que se ensina, inglês, português, as diferentes línguas, mas tem os aspectos de interação e de comunicação que implicam regras discursivas, psicológicas, culturais ligadas ao gênero. E tem todos os aspectos não verbais, como os gestos, a mímica, o olhar, e as dimensões, os elementos vocoacústicos, como o ritmo, a intensidade, a articulação, entonação. E para isso, a nossa lógica passa ao seguinte, por favor, é trabalhar sobre gêneros. Vocês conhecem o nosso livro Gêneros Orais Escritos na Escola, e
o género sempre trabalha sobre os conteúdos, sobre a organização do texto, a estrutura do texto e sobre o estilo, as formas de textualização e o estilo da oralidade implica a voz e o corpo. E que o melhor exemplo é uma representação teatral onde todo está intrinsecamente articulado. Vamos a passar. Vocês vão ter gêneros poligestionados como o debate, mas monogestionado como a exposição oral. Eu estou dando uma palestra, uma conferência, e unicamente um que fala. E vamos a ter gêneros orais espontâneos, um diálogo como na cantina, e gêneros antecipados. Nós damos muita importância aqui na Suíça aos gêneros antecipados formais, porque pensávamos que o aluno, a fala espontânea se aprende fora da escola. Mas eu me apercebi que em uma cidade como Genebra, onde o 40% da população não é de língua materna francesa, a importância de trabalhar também os gêneros informais, a fala, e que, segundo a origem social dos alunos, ou segundo as situações dos alunos, a fala espontânea pode ser também interessante, inclusive psicologicamente, para lutar contra a timidez de alguns dos alunos que não permitem trabalhar. Mas damos uma importância maior às situações de comunicação e às interações sociais, porque nas situações de interação que se produz e se compreende a oralidade e os aspectos de comunicação e de interação social são fundamentais para desenvolver o trabalho. E a nossa proposta reagrupa gêneros de ordem de narrar, como a lenda, a fábula. Passe ao seguinte, gêneros, vocês ouviram falar na palestra precedente. Passe ao seguinte, por favor, Milena. Distinguimos relatar na escola que porque narrar é entrar em um universo de ficção, e relatar é um trabalho sobre as experiências vividas ou situadas no tempo, e exige uma documentação. O relato da experiência vivida, o testemunho, a reportagem, mas também o relato histórico, sobre um acontecimento histórico. Argumentar, que para mim é uma rúbrica importantíssima, particularmente no Brasil, para que a gente possa se defender e que discutir os problemas sociais controversos, tomar posição e saber argumentar para defender ou para refutar os argumentos do outro. Está a discussão, a deliberação oral, o debate filosófico, etc. Tem expor, fundamental para o desenvolvimento académico, participar em um seminário, um curso, a conferência, verbete enciclopédico, a entrevista de especialista, todos os gêneros para aprender e os gêneros para descrever. Isso é, os gêneros injuntivos, como instruções de montagem de uma máquina, a receita radiofónica ou televisiva para fazer a feijoada, para fazer um prato de cozinha, as regras de jogo, instruções de uso, tutoriais em internet, e a todos esses tem que se ainda falar de os gêneros poéticos para jogar com a língua. São as grandes rúbricas que nos ajudam, que não é uma verdadeira classificação, não é uma taxonomia, é uma agrupação de gêneros que considero importante para estabelecer a progressão das aprendizagens. E passe ao seguinte, por favor. E para ensinar, nós tomamos o gênero como a focal principal para o ensino e modelizamos gêneros. Aqui tem uma tentativa de modelização da comunicação oral para uma palestra ou para um congresso. Mas não vou apresentar. Mas é importante. Por que é importante
o modelo didáctico do género, porque nos dá as dimensões que merecen ser ensinadas. E sempre nesas dimensões para ter meios paralingüísticos e meios ligados ao corpo e á utilización da voz. Ok, vamos a pasar a orientación maior da nosa equipe de pesquisa, que ten un desenvolvimento moito grande en moitos países, que ten unha importancia, diría, internacional, foi a secuencia didáctica. Os últimos 40 anos, nós desenvolvimos o conceito de secuencia didáctica, que no caso tanto da comprensión como da produción é crear un proxecto, unha situación inicial onde se produz un debate ou unha exposición oral ou eles teatralizan unha fábula e unha vez feito a primeira produción vamos a ver cuáles son as dificultades, os obstáculos e vamos a organizar módulos ou oficinas de traballo para chegar á produción final. Vocês saben que actualmente eu distingo a secuencia didáctica clásica, aí ten o esquema, dun itinerario, traballando por etapas. Falaremos un pouco tamén da importancia dos itinerarios no ensino dos géneros orais. Pase ao seguinte, por favor. A secuencia didáctica pretende traballar a variación de géneros textuais. A oralidade non se aprende únicamente con un diálogo, non é a mesma coisa falar, facer unha exposición oral, unha comunicación oral monologal, que participar a un debate en público, e nós defendemos variar tomando a focal sobre os géneros orais, mas tamén sobre a multimodalidade dos géneros, os diferentes dimensões. Segundo aspecto, defendemos a planificación da acción didáctica. Alguns dizem, secuencias didácticas é excesivamente organizado. Mas nós decimos, se vocês querem que o aluno aprenda, tem que tomar o género como objeto de trabalho e planificar um trabalho com atividades e exercícios e o treino da prática do género. Terceiro aspecto, promover e observar a progressão do aluno desde o início até o final, em um itinerário, uma sequência. A ideia de sequência é organizar o ensino no tempo, não atividades pontuais que não são suficientes para um desenvolvimento da linguagem. A vantagem do itinerário é que você pode trabalhar uma semana, deixar, volver várias semanas mais tarde, mas isso vai permitir trabalhar mais o desenvolvimento, que vocês percebem perfeitamente se vocês têm que aprender o inglês, o espanhol ou uma língua estrangeira, mas no caso da língua materna também se desenvolve mais rapidamente, provavelmente, mas também se tem que observar o desenvolvimento no tempo. Diversificar e integrar estratégias de ensino. Quando eu falei da compreensão da produção, eu apresentei uma lista de possíveis atividades que é uma das ideias da sequência didáctica. E contemplam sempre que o ponto número 5, fases recursivas do processo de produção textual. Volver sobre a produção textual, tanto na organização, na planificação da produção, imagine que uma exposição ou uma comunicação oral para um congresso, ver como se estrutura, as formas de textualização oral, mas pode ser, que compreendem também o corpo e a utilização da voz, e formas de retorno e de revisão, porque a escrita se aprende corrigindo e reescrevendo, mas a oralidade se ouvindo e retornando. E essas são as prioridades do livro de 1998. Vamos a pasar, porque o tempo é limitado, passe ao seguinte, qual é o balanço desde 1998 até hoje.
eu disse que este livro, que foi agora editado em 2016, tuvo um impacto muito grande na França e nos países de fala francesa, mas também tinha críticas. Era importante porque propõe uma metodologia de trabalho multicódica, trabalhando sobre a multimodalidade, com uma diversidade grande de atividades, mas o problema é que as produções iniciais, os professores, no momento de utilizar as práticas, se alontanam um pouco das ideias de base. E, em particular, no Brasil, eu vejo que as contingências da situação das aulas fazem que um trabalho como nós concebimos na engenharia didática da primeira época é muito difícil de exercer nas escolas do Brasil, onde os alunos têm menos horas de ensino e resulta um pouco mais difícil de aplicar a metodologia. Passe ao seguinte, por favor. Aqui insisto sobre os aspectos positivos do balanço das sequências didáticas, com a diversificação das situações de comunicação, a distinção entre o oral como ferramenta de ensino, que já se praticava na escola, mas o oral como objeto para aprender, dando uma nota final e tomando... acho que agora, inclusive na França, a avaliação do oral ficou muito mais importante, inclusive para o que é o equivalente do exame do Enem, que tem uma parte oral. E, como Marcuski, paralelamente a Marcuski, naquela época eu não conhecia Marcuski, depois, quando conheci, ele mas faleceu, damos muita importância à continuidade e à circulação entre oral e escrita, que se retroalimentam a uma a outra. Uma pessoa letrada, a escrita tem uma influência na oralidade, mas o contrário, também quem domina bem a língua oral, o léxico oral, vai ter uma influência sobre a escrita. Vamos a passar, mais. Passe ao seguinte, que não vamos a ter. As novidades que nos apresentamos é a valorização da oralidade e, a partir do trabalho de 1998, criamos todo um material para as escolas suíças sobre o ensino de gêneros orais, e não é unicamente a prática da língua oral, mas é o ensino do oral com gêneros, porque a prática da língua oral é sistemática nas escolas. E actualmente também temos trabalhos sobre o oral como ferramenta para aprender. A nossa centração é a segunda, mas combinamos as três. Passamos sempre por uma análise das práticas sociais do gênero que vamos a ensinar, criando modelos didáticos do gênero, e Vera Cristóvão, que falou neste próprio congresso, trabalhou modelizando gêneros didáticos, como muitos autores no Brasil atualmente, e trabalhamos o plurissistema, que combina oral e escrita, mas também outros sistemas semióticos que están sempre integrados na oralidade. E a outra novidade é que actualmente temos proxectos que traballan directamente sobre a comprensión e que van a ter unha importancia para desenvolver a leitura e o multiletramento. Cando se traballa sobre a comprensión oral de unha emisión educativa, vai ajudar tamén os alumnos a desenvolver a leitura. E a novidade hoje são os gêneros digitais ou hipertexto. A partir disso, estamos agora em uma segunda geração de
engenharia didática em que, do ponto de vista da pesquisa, realizamos uma dupla experimentação. O criador da nova sequência didática ou dos itinerários experimenta primeiro na sua aula ou em algumas aulas e depois generalizamos a grupos maiores. Nós somos partidários da criação de livros didáticos sem uma experimentação inicial. Um problema do Brasil é que produz livros didáticos que não foram nunca experimentados. Isso, para nós, é complicado. E utilizamos uma série de critérios de validação didática nas pesquisas para ver o interesse ou não das atividades propostas. E, actualmente, na segunda geração de trabalhos, não trabalhamos unicamente a sequência didática clássica, com uma produção inicial, módulos ou oficinas de produção final, mas diversificamos as modalidades de trabalho por etapas, fazendo várias produções. Imaginemos que para recitar um poema ou uma peça de teatro, se trabalha um período e depois de cada etapa se produz de novo o gênero oral e se verifica a aprendizagem. E a vantagem do trabalho em itinerários é que se multiplicam as produções e as avaliações não se fazem de todos os elementos simultaneamente, mas etapa por etapa. Passe ao seguinte, por favor, Milena. Um itinerário, que é a novidade para o ensino oral, é um projeto de sequência didática, mas composto de várias sequências. É como as séries televisivas que vocês estão aficionados, que cada parte pode se ver como autônoma, mas todas juntas, em um ano acadêmico, tem um sentido. Na escrita, Víctor Calabria propôs um itinerário para trabalhar o exame do Enem. É verdade que se vocês estão trabalhando com alunos para o exame do Enem, não é uma sequência didática de produção inicial, produção final, é uma série de escritas de dissertações continuadas em um itinerário para ver o progresso passo a passo. E o segundo aspecto fundamental é que a reiteração das atividades de produção e de compreensão permitem a realização de produções intermediárias e pausas para refletir. Porque é um pouco ingênuo pensar que uma produção inicial e depois uma produção final se aprende tudo entre a produção inicial e a produção final. Então, depois de cada ateliê ou cada módulo, se tem uma produção nova. E o aspecto que nós subrayamos nos itinerários é o retorno reflexivo. Depois de fazer uma produção com os alunos, ter um diálogo com eles para ver quais foram os aspectos que progrediram e quais aqueles que não progrediram. Eu tinha pensado apresentar uma pesquisa sobre a apresentação teatral de uma fábula que realizei com Gustavo Lima e Juliana Zani. Gustavo Lima, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e Juliana Zani, da Universidade de São Francisco. Por quê? Porque em um mini curso eu apresentei o trabalho sobre a modelização didática, o trabalho sobre a fábula, e as pessoas que participaram no mini curso se comprometeram a criar novas sequências sobre a fábula e experimentar nas aulas. E a partir do trabalho realizado, passamos da escrita de uma fábula à representação teatral da fábula. E foi um trabalho que foi muito interessante como itinerário, compreender primeiro o sentido das fábulas, a estrutura das fábulas, lendo fábulas, tentar a criação, a invenção de uma nova fábula,
situada no Brasil, con animais brasileiros, e que terminaba como un proverbio brasileiro, e que introducía ao interior da fábula un diálogo argumentativo. Mas a escrita da fábula já foi escrita para preparar uma representação teatral oral. E o resultado foi muito interessante porque combinamos oral, escrita e oral, leitura de fábulas con produção de fábulas e, sobretudo, a representação teatral por parte dos alunos. Foi um itinerário complexo e que se realizou de formas diferentes em função dos subgrupos que se constituíram no minicurso. Passe a última slide, que são as conclusões. Por favor. As 7 considerações finais. Ok. Não vou falar em detalhe da pesquisa. Vou deixar para discussão, se temos tempo ainda, de ter uma pequena discussão. O que vou a dizer, quais são as considerações fundamentais sobre o ensino de gêneros orais a partir do que preparei para esta palestra. Primeira conclusão. A voz e o corpo são 2 dimensões fundamentais da comunicação oral. Se trabalha a oralidade, tem que trabalhar-se a voz, a entonação, todos os aspectos ligados à voz, e a fala, e também o corpo. Segunda conclusão. O trabalho sobre a oralidade na escola foi esquecido. A gente corrige a fala dos alunos, mas não é um trabalho sistemático. Eu pretendo que um letramento completo tem que trabalhar sobre a oralidade e tem que trabalhar sobre a compreensão de diferentes discursos orais e de diferentes variedades, do português do Portugal, do português das Açores, do português do Sul e do Norte. Eles têm que compreender diferentes variedades da língua portuguesa, mas têm que compreender diferentes gêneros orais. E não é a mesma coisa compreender uma publicidade da televisão que uma emissão cultural sobre um tema científico, sobre a pandemia, por exemplo. Então, terceira conclusão, não existe uma única modalidade de trabalhar a oralidade. É que se tem que combinar em função das prioridades curriculares e das necessidades dos grupos dos alunos. E que, se vocês têm alunos todos de origem lusófono, que falam português, não vão trabalhar da mesma maneira como eu, se eu tenho 40% de alunos que são de origem alófonos, que vêm de outras línguas, o que é o caso em Genebra. Quarto, os gêneros de texto orais, se vocês querem desenvolver um bom trabalho sobre a oralidade, tem que tomar o gênero como objeto e não unicamente corrigir a prática oral ordinária. E o trabalho sobre os gêneros orais como objeto de ensino permite um trabalho integral e integrado da expressão e da compreensão oral, da oralidade, combinada muitas vezes com a escrita. Quinto, no Brasil, é particularmente importante o desenvolvimento oral a causa das variedades e os preconceitos sobre os usos. Eu vi como, algumas vezes, variedades do uso da língua do Nordeste não estão bem consideradas no Sul. A variedade de português das favelas ou de lugares socialmente desfavorecidos não estão valoradas. Na Olimpíada da Língua Portuguesa, eu aconselhei sempre partir da voz e dos contextos dos alunos e combinar os usos informais com os usos públicos formais e abrir a outros usos. O feito de tomar em consideração e respeitar e ver a riqueza da voz dos alunos, dar a voz aos alunos. Trabalhar sobre a oralidade supõe dar a voz aos alunos, deixar falar a eles e reconhecer
o que eles aportan como riqueza. Mas o pluriletramento exige diversificar e entrar en usos que son menos frecuentes para os alumnos. Sexto punto. Hoxe temos que explorar novos géneros numéricos multimodais. A lesao da profesora Adriana sobre a poesía visual utilizou, foi unha lesao a distancia en época de pandemia, utilizando novas ferramentas. E os géneros numéricos multimodais son unha novedade absoluta importante para o letramento dos alumnos. Último punto, facer evoluir as secuencias didácticas tomando en conta os contextos e as prácticas dos profesores. A experiencia que eu fiz con o minicurso e na pesquisa con Gustavo Lima e Juliana Zani mostra a importancia de tomar en consideración as situacións concretas que traballan os profesores e facer unha transposición didáctica ascendente que significa construir innovações didácticas, secuencias ou itinerarios a partir do propio traballo e colaborando con os profesores. Os itinerarios didácticos é unha novidade porque facilitan o traballo en etapas e o retorno reflexivo. E disculpen se pasei un pouco do tempo que vocês me atribuíram. Aí, excelente. Bem dentro do tempo. Professor. Não sei se... Oi. A gente não está te ouvindo. Está sem voz. Digo que não sei se temos tempo no momento de diálogo, porque sempre o momento mais interessante sempre é o momento de diálogo e de intercâmbio com o público. Vamos dialogar um pouquinho, sim. Bom, eu fui em 2015 fazer meu pós-doutorado em Genebra, né? Fiquei muito empolgada, assisti às suas aulas de oralidade, né? Aquelas disciplinas que trabalham com gêneros orais. Voltei empolgadíssima, né, para o Brasil para aplicar, né, fazer o ensino a partir do modelo didático de gênero. E com o gênero escrito foi mais tranquilo. Mas quando nós resolvemos trabalhar com a entrevista, foi muito, muito, muito difícil. Como tornar não mesmo... tem microfone, Cleide. Mas eu estou no microfone. Não estou me ouvindo? Agora sim. Agora sim? Bom, aí nós optamos por fazer o gênero entrevista, num 8º ano, acho que foi, e foi muito difícil. Primeiro porque precisaria do todo equipamento, né, tecnológico. E para passar vídeos, tudo bem, tranquilo. Mas e depois fazer as gravações? Né? Então, e não tinha espaço na escola onde fazer essas gravações. Era uma escola estadual, né, lá no sul do Brasil, e foi bastante complicado, foi difícil, a gente se frustrou um pouco. Né? Cleide, você tem razão, mas a criatividade dos professores brasileiros me mostra que porque é verdade que a Suíça é incomparável, os meios são maiores. En Brasil tem escolas que são equivalentes à Suíça, porque Brasil tem escolas que são como se estivéssemos na África e tem escolas como nos países mais desenvolvidos do mundo. As diferenças sociais são muito grandes. Mas eu me apercebi, e por isso escolhi o exemplo da professora Adriana, a aula de língua portuguesa para alunos surdos, porque ela nos explicou na entrevista que realizamos com ela que trabalhava numa escola de surdos com gente muito simples, e que ela trabalhava unicamente com o celular
porque os alumnos non tiñan outras posibilidades. Iso é interesante, porque algunhas veces nós pensamos que a falta de ferramentas e de medios, mas actualmente con un simple celular, aínda que todos os alumnos non teñan o celular, se pode facer un traballo enorme. Eu comprendo a súa comentario e as dificultades de ensinar un género como a entrevista non é fácil, mas se você motiva os alumnos, se você lança aos alumnos, crea unha radio escolar que é simplemente gravações de entrevistas, se eles poden utilizar os seus propios celulares, aínda que todos os alumnos non teñan, traballan en subgrupos de 4 ou 5, entrevistan aos avós, entrevistan, o traballo é posible. Qual é o problema? O problema é, a meu entender, no Brasil, non é a falta de instrumentos ou ferramentas, que tamén, mas se poden encontrar alternativas. O problema é que o profesorado ten un sistema de traballo en que o traballo por proxectos é moito difícil, porque se os profesores ten 2 ou 3 turmas, é moito difícil planificar un proxecto como os proxectos dun itinerario máis especializado. A meu entender, é máis as condições de traballo do profesorado e a reflexão sobre os géneros. Mas a reflexão, a modelização dos géneros se está facendo en inglés, para o ensino de inglés, língua segunda ou língua estrangeira, para o ensino do francés e tamén para o ensino do portugués. E ten autores no Brasil que modelizaron, que ten libros enteros modelizando géneros. Iso é unha das necesidades. E que despois as experiencias ten que ser relatadas para, se por exemplo, o traballo que vocês fixeran sobre a entrevista non deu todo o resultado que vocês esperaban, explicar onde se encontran os obstáculos para que outros grupos podan superar o obstáculo. Nós tamén temos algunhas secuencias que non funcionan e vamos a ajustar e regular según os obstáculos que nos encontramos nas prácticas dos professores. Eu só queria colocar o quanto as experiências são possíveis, mas quanto me pareceu mais difícil trabalhar a oralidade do que a escrita, a partir do gênero. De acordo com você. Né? Temos mais tradição, a oralidade, a gestão da aula com os aparelhos, as gravações, tem mais barulho. As aulas do Brasil são barulhentas, quando se trabalha oral é ainda mais barulhento. É mais difícil. Professor, eu acho que, na verdade, a sua fala traz para a gente acho que algo bastante importante e reflexivo, né? Porque nós temos aqui, eu acho que assim, são as condições concretas, que são bem diferentes, vamos dizer assim, da Suíça, mas também a gente tem os relatos, assim, de excelentes pesquisas que partem a partir, né, dessa proposta didática, né, do Grupo de Genebra, que aqui no Brasil é bastante forte, né, e acho que, na verdade, né, eu estou vendo aqui os chats, e assim, pela experiência com formação de professores também, a gente tem visto, assim, acho que atrelada, inclusive, ao currículo que o professor tem, às demandas que ele tem. Então, é difícil ele articular. Então, alguém aqui no chat colocou, é muito trabalho e pouco tempo para desenvolver de maneira efetiva com todos os alunos, porque a gente tem um engessamento, às vezes, curricular, né, que acaba não permitindo. Mas também é uma das craves. Vamos a tomar o inglés, o espanhol. Sem tempo não se aprende uma língua. Você se percebe. Aprender o inglés exige aprender os usos do inglés oral. Precisa tempo. Se você faz unicamente
alguns actos de linguagem e a escrita, depois você viaja a Londres ou a Nova York e não vai compreender e não vai poder participar. Que se os objetivos são a comunicação, é importantíssimo. É verdade que, no caso da língua materna, os fundamentos dos usos os alumnos têm na escola. E que é um trabalho sobre a diversidade e o domínio en situações de fala en público, o dominio en situações que son importantes para a educação do cidadão, como a participação num debate, saber fazer uma boa exposição oral. Mas isso exige tempo. Se vocês, se o programa, o currículo não dá tempo para trabalhar a oralidade, não vai poder se fazer. Mas o interesse é fundamental. Em primeiro lugar, porque vocês têm um déficit de respeito à voz dos alunos. É dizer, que chega o aluno, imagine que chega na Amazonas que venha de uma língua ameríndia e não se respeita a língua de origem do aluno. Mas se vem de um meio popular, em lugar de compreender trabalhar e desenvolver a partir das capacidades iniciais, da maneira de falar, é um contraste. É uma das formas de não querer entrar na escola dos alunos é que ele percebe uma língua, uma forma de usar a língua que não é a sua. Então, você tem que partir da voz do aluno. Mas é evidente que se tem que desenvolver. E que se tem que desenvolver porque o contraste entre a escrita... o meu colega falava de Crimen e Castigo, de Dostoiévski. Para ler Dostoiévski em uma versão clássica em português, se precisa um desenvolvimento da linguagem que o desenvolvimento da oralidade vai ajudar, também da leitura, mas o desenvolvimento da compreensão de gêneros orais também vai ajudar. Então, efetivamente, eu, se fosse o ministro de Educação do seu país, aumentaria o tempo das aulas e diminuiria o tempo de trabalho dos professores para que pudessem preparar melhor as aulas. Entende? Porque vocês têm um problema que é muito ligado ao sistema educativo do Brasil, em que 4 horas por dia na aula e os professores, algumas vezes, 3 turmas, é uma situação impossível. O problema, a meu entender, é estrutural. Eu sou especialista em didática das línguas, mas vejo um problema de base nesse sentido. Mas não eliminar a oralidade, porque o trabalho sobre a oralidade vai facilitar para os mais pequenos a entrada na escrita, porque as correspondências entre os fonemas e os grafemas, esse jogo exige uma consciência fonológica, exige um trabalho, inclusive para o ensino tradicional do código, letra por letra, é preciso uma boa consciência fonológica. Mas é, sobretudo, importante para diversificar os usos e desenvolver os próprios usos. Os usos orais são importantes. Por suposto, num país como o Brasil, com um letramento escrito limitado, também a escrita. É importantíssima a escrita, mas sem esquecer o desenvolvimento dos gêneros formais orais. Professor, e agora com esse ensino remoto, como lidar, como trabalhar com a oralidade? Vamos dizer, uma teatralização já fica difícil. Cleide, a aula que apresentei foi uma aula à distância, e que durava, que se pode ouvir 10 vezes, e cada vez que você vai ouvir, vai encontrar algo interessante. Socorro, que está fazendo a interpretação em Libras, estou seguro que viu muitas coisas interessantes também em Libras.
acho que vocês estão vivendo uma pandemia que já matou 480.000 brasileiros, é uma situação muito difícil, mas eu percebo à distância a criatividade de alguns professores que à distância criaram situações interessantíssimas para o ensino e que agora, quando esperemos que ao final do túnel chegue, que termine a pandemia, eles vão a continuar a utilizar. A professora Adriana, quando a entrevistei, eu não conhecia de nada a professora Adriana, descobri a aula por internet. Ela tem uma vintena, 20 aulas, ela criou o programa com a ajuda da sua filha para o celular, porque o problema dela é que ela sentia a necessidade dos alunos de ter as aulas do seguimento, mas tinha que ser a distância, mas eles não tinham computador. E inventou esse sistema com aulas cortas e com trabalhos associados às aulas distribuídas no celular. Então, a pandemia foi terrível, as aulas à distância também, mas acho que inventamos conjuntamente ou separadamente novos dispositivos digitais que vão a ter consequências no futuro. Eu prefiro o presencial, se pudesse estaria aí com vocês, todo à distância. O corpo precisa tocar o outro corpo, mas também se vê o corpo, não seria o mesmo se fosse únicamente. E o número de palestras e congressos à distância no Brasil se multiplicou por 10 e foi mais econômico. Ninguém paga a ninguém por as palestras. Eu participei o último ano a 15 ou 20 palestras no Brasil. E nós aprendimos a utilizar novos instrumentos. E acho que esses novos instrumentos vão a poder ser reutilizados no ensino de gêneros orais. É muito interessante, né, professor Joaquim, quando a gente o escuta, perceber, por exemplo, assim, de novo, né, nós tivemos a palestra ontem da professora Vera e hoje do senhor, o quanto é importante esse papel do professor, né, no desenvolvimento desse planejamento da aula, no desenvolvimento desses instrumentos, vamos dizer assim, que possibilitem o ensino de língua. Uma vez que, por exemplo, no Brasil, os gêneros orais, eles aparecem um pouco no livro didático, mas são bem raros, né? Então, se você pega um livro didático, a gente quase não tem ali o ensino do gênero, ainda mais pensando, né, numa concepção, assim, de sequência didática, de itinerário didático, né? Então, assim, é muito interessante pensar o papel do professor, a importância desse estudo, né, dessa formação docente e também, né, o quanto ele pode desenvolver. E a gente tem visto, na verdade, várias pesquisas, como o senhor realmente falou, né, de professores que conseguiram desenvolver bastante, assim, trabalhos com o ensino da língua, né, de forma bastante dialógica, interativa, que leve em conta esse ouvir o aluno, que leve em conta o trabalho com os gêneros orais, de forma a possibilitar mesmo o desenvolvimento dessas capacidades de linguagem, né? Então, acho que a novidade para o Brasil seria que os livros didácticos para o ensino da oralidade fossem bancos digitais, que fossem livros digitais. Por quê? Porque se os professores, em uma visão de transposição didática ascendente, em que temos grupos de professores que elaboram sequências didáticas, itinerários, têm gravações, compartilham em um banco de dados digitais os materiais. Se podem construir livros didáticos por internet e que as editoriais talvez não estariam muito contentas porque o negócio não seria o mesmo, mas é a solução, porque um livro
didáctico não pode introduzir, pode ter complementos digitais, mas acho que atualmente é muito mais fácil criar os materiais por internet. E para o Brasil talvez seja importante. A qual coisa não quer dizer que tudo tenha que ser feito à distância. Eu acho que o ensino básico tem que ser presencial, que simplesmente, mas temos que aprender a utilizar melhor os novos recursos digitais. Acho que estamos extremamente agradecidas, né, por essa excelente aula, né, por essa reflexão, sempre uma aprendizagem maravilhosa. Apresentou 15, 20 palestras no ano passado, mas sempre é novidade, sempre a gente aprende e ficamos muito alegres, muito lisonjeados, né? E agradecemos, então, ter aceito vir participar do terceiro Discom, né, e abrilhantar, né, esta tarde, que nós já estamos entrando na noite, aí já deve estar bem avançada a noite, e extremamente grata, muita gratidão. Só quem agradeço é se cuidem, porque as informações sobre a pandemia no Brasil ainda são alarmantes, né? As viagens dos brasileiros para a Europa ainda não estão aceitadas. Se cuidem. Sem cuidar o corpo, não vamos a ter nem ensino nem oralidade. Professor Joaquim, eu também queria deixar os meus agradecimentos, tá? Dizer que aqui o pessoal no chat está agradecendo também, dizendo das excelentes reflexões. Depois o senhor pode ler, né? Trazendo aqui a importância da palestra do senhor para todos nós. E muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite, por estar conosco nessa tarde, noite aí para o senhor, né? E muito obrigada novamente, é sempre uma aprendizagem, sempre um prazer e uma honra para todos nós recebê-lo. Obrigada, professor. O Rafael ia finalizar, ele disse que está com problema no áudio. Conseguiu? Está desligado o teu áudio. O português, Cleide, o meu português foi suficiente para... Muito bom, excelente, né?